Fala, time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips. E nesse vídeo falaremos sobre a rodada de sexta-feira, dia 3 de março, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Você que chegou aqui pela primeira vez, não marca bobeira, já se inscreve no canal. Quem está com a gente há mais tempo, time, dá aquela moral, dá o likezão, é de graça e ajuda pra caramba. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, solta vinheta! Time, sexta-feira na área e a gente tem jogaço na Alemanha. Bundesliga na área. E quando eu falo Bundesliga, você já sabe, o OneFootball. Por que o OneFootball? Porque por ali você pode acompanhar a partida ao vivo, em 4K, na palma da sua mão, através do seu celular. E sabe o que é melhor? Totalmente de graça, na Vasca para você. E vai ter Borussia Dortmund e RB Leipzig. Você não vai deixar de acompanhar essa grande partida onde quer que você esteja, né? E além de assistir esses jogaços, né? Ao vivo, você ainda tem estatísticas, escalações oficiais 1 hora antes da partida e notícias do seu time de coração. Eu vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado se você ainda não baixou o aplicativo. Também tem o QR Code na tela, aponta a câmera do seu celular que você já vai ser direcionado. OneFootball. Bora lá, time! Primeira análise, mas antes lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única, exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Porém, se fizer sentido para vocês, estamos juntos sempre. No Japão, 7 da matina, eu tenho aqui o jogo do atual campeão, Yokohama Marinos, jogando contra o Hiroshima. Yokohama vem na primeira colocação, 6 pontos, pega o Hiroshima, 14ª posição. Ponto de atenção, é apenas a terceira rodada do campeonato japonês, tá legal? Então, de repente, vai com um mistake mais leve para a gente sentir o campeonato. Mas parece que o Yokohama vem forte novamente. 2 jogos, 2 vitórias, tá legal? Se eu pego aqui com vocês o confronto histórico dos 5 últimos jogos, o Hiroshima venceu uma partida e tivemos 1, 2, 3 vitórias para o Yokohama e um empate. Todos os jogos bem movimentados com gols, tá? Então, Yokohama jogando em casa geralmente leva a melhor, é o atual campeão. Eu tenho uma odd em pré-live de 1.90, então eu vou com vocês aqui de Yokohama, empate anula. Fechado? Meio-dia, Egito, tem aqui jogo do Fixture contra o Smiley. Time, vamos lá. Fixture, terceiro colocado, pega o vice-lanterna da competição, o Smiley. Olhando aqui a race das duas equipes, o Fixture jogando em casa, 5 jogos, nenhuma derrota, 3 empates, 2 vitórias. Muita consistência. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5. O Smiley jogando como visitante, 5 jogos, nenhuma vitória. 3 empates, 2 derrotas. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5 também. Alta probabilidade de gols para as duas equipes. Sendo assim, o que eu tenho aqui para a gente tentar tirar aí, extrair dinheiro do mercado? Uma odd de 2,06 para o Future, o time da casa. A gente viu que na tabela de classificação ele vem melhor. 5 jogos, nenhuma derrota. O time visitante, 5 jogos, nenhuma vitória. Então, eu acho que a gente pode pensar assim em Future, empate anula, ou mesmo uma dupla hipótese para o time da casa, tá legal? Se der empate para o Future ou o Future vencer, dá green na dupla hipótese. Se o Smiley vencer, aí deu red, tá bom, galera? E falando de mercado de gols, pelo menos pelos 5 últimos jogos de cada equipe, esse mais de 1,5 gol chama atenção. E a gente tem uma odd bacana, de 1,47. Qual que é a recomendação aqui? Deixa o jogo começar. Sente o início da partida. O jogo tá com agressividade, chute a gol, escanteio, e essa odd aí acima de 1,50, 1,60, que vai ser ali pelos 10, 15 minutos, aí você faz a sua entrada também buscando mercado de gols mais de 1,5 gol. 14 horas, Turquia, tenho aqui Alanyaspor versus Basaksehir. Basaksehir, quarto colocado, pega o Alanyaspor, meio de tabela, 11ª colocação. Time, o que eu vejo aqui em pré-live que pode ser interessante? Mercado de gols. O Alanyaspor em casa, percebam que ele é um time bem over. 4-2, 3-0, 2-2, 2-1, 5-0. É gol para tudo que é lado. Olhando o histórico do confronto, mais de 1,5 gol bateu em 4 de 5. E a hora que eu puxo aqui uma tabela de probabilidades para compor o nosso estudo, a hora que eu venho em gols, a gente tem uma chance aqui de 75% de ver pelo menos 2 gols no confronto. E quem quiser operar aqui no ao vivo, no primeiro tempo, a gente tem 75% de chances
de já ver um gol, ou seja, over meio gol HT com odd acima de 1,50. Se o jogo estiver com agressividade, chute a gol, escanteio, também pode ser interessante. Trazendo aqui mais algumas informações, mercado de cantos, o Alanyaspor tem uma média de 9,4 cantos por partida e o Basaksehir Zahir 8,4. Quem quiser operar em cartões, 3,8 é a média do time da casa e 4,5 a média do Basaksehir Zahir. Combinado? 15 horas na Sérvia, tem aqui um grande clássico, Crvena Zvezda versus Partizan. Jogo de primeiro contra segundo colocado. O time aqui é o seguinte, a race dos dois vai ser uma race de muita consistência, tá? Esses dois times na Sérvia geralmente atropelam os outros adversários. O que eu vou olhar? O histórico, tá legal? A gente pega aqui os 5 últimos jogos na casa do Crvena, Crvena venceu 1, 2, 3, 4 e tivemos um empate. Vem na primeira colocação, joga em casa e no histórico geralmente leva a melhor. Eu tenho uma odd aqui em pré-live de 1,83. Então eu vou aqui de Crvena Zvezda, empate anula. Fechado? 16 horas, Países Baixos, Holanda, Vitesse versus Alkmaar. Alkmaar terceiro colocado, 47 pontos. Pega o Vitesse, 13ª colocação com 23 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui na race. O Vitesse em casa, 5 jogos, 2 derrotas, 2 empates, 1 vitória. É um time que oscila mesmo jogando em casa. Mercado de gols vem forte, mais de 1,5 gol, 4 de 5. O Alkmaar jogando como visitante, apenas 1 derrota, perdeu para o Feyenoord, que é líder da competição, 1 empate e 3 vitórias. Muita consistência, retrospecto de time mandante, mesmo jogando fora. Mais de 1,5 gol, probabilidade lá em cima, 5 de 5. No histórico, prestem atenção aqui comigo, o Vitesse leva a melhor. 5 jogos e o Vitesse venceu 1, 2, 3 e tivemos 2 empates. No histórico, o mercado de gols muito forte, mais de 1,5 gol, 4 de 5, ambas marcam 4 de 5. Time, vamos por partes. Primeiro, mais de 1,5 gol, uma tendência muito forte, odd de 1,26, acho bem bacana de repente para montar um bilhete duplo, tá legal? Correndo um pouquinho mais de risco para ambas equipes marcarem odd de 1,68, também vejo aqui com bons olhos. E vamos lá, pelo momento atual, o Alkmaar vem numa tocada mais forte, porém, no histórico, o time do Vitesse geralmente leva a melhor. Ou seja, o que a gente pode fazer aqui? No ao vivo, se o Alkmaar estiver melhor, a gente pode tentar sim alguma coisa a favor do Alkmaar. Até porque na tabela de classificação vem muito bem, dos 5 últimos jogos a única derrota foi para o Feyenoord, então mesmo jogando fora de casa, hora que eu tenho aqui uma odd de 2,12, talvez Alkmaar empate anula, se o Alkmaar estiver melhor no jogo, também acho que pode ser uma operação interessante. 16:15, Hungria, Ferencváros versus Mesokovesd. Trava-línguas aqui, mas saiu. Ferencváros primeiro colocado, time visitante, 7ª colocação. Puxando a race aqui, Ferencváros em casa dos 5 últimos jogos, 3 vitórias, 2 empates, mais de 1,5 gol, 4 de 5. Mercado de gols forte para o time do Ferencváros. Time visitante, 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. É um time que oscila jogando fora. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. Também vem forte. No histórico, o Ferencváros tem ampla vantagem. 5 jogos, 5 vitórias para o Ferencváros, 3 batendo mais de 1,5 gol. Time, aqui não tem muito o que inventar. O Ferencváros joga em casa, primeiro colocado, deve sim vencer e somar mais 3 pontos. Odd de 1,29, pega essa odd, monta numa dupla. Tá monitorando ao vivo o primeiro tempo, o Ferencváros amassando, dá para tentar pegar uma vitória do time da casa no primeiro tempo. Sem dúvida alguma, a sua odd vai subir. Tem uma outra estratégia que dá para fazer essa odd subir. Handicap asiático -1 para o Ferencváros. Se o Ferencváros vencer por uma diferença de 1 gol, você já tem o reembolso. Vencer por 2 ou mais gols, você tem o green. Se empatar ou perder, deu red. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, alta probabilidade de odd de 1,20 e encaixa naquela duplinha e manda ver. 16:30, Alemanha, Bundesliga, que jogaço. Horário já de happy hour aqui em 16:30, já vou entrar ali no futebol, entendeu? Acompanha essa partida que o final de semana tá chegando. Dortmund versus RB Leipzig. Primeiro tabela de classificação, o Dortmund segundo colocado, 46 pontos, pega o Leipzig na 4ª colocação com 42 pontos. Tudo bagunçado aqui, todo mundo junto, embolado. Campeonato alemão tá top esse ano. Vamos dar uma olhadinha na race? Bora lá. O Dortmund em casa, 5 jogos, 5 vitórias. Baita tendência de vitórias.
Mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5. Probabilidade lá em cima para gols. O RB Leipzig jogando fora. Dos 5 últimos jogos, 4 vitórias, 1 empate. Muita consistência e também com tendência de vitórias. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5. Gols vem muito forte para os dois times, né? No histórico, 5 jogos, todas as partidas batendo mais de 1,5 gol. Todas as partidas batendo aqui, ambas marcam, tá? Time, sinceridade, é jogo para gols, né? Pelo menos em pré-live, tudo leva a crer que veremos gols nesse jogo. Dá para garantir? Não. Isso aqui é futebol. Pode rolar um 0 a 0? Pode. Mantenham sempre gestão de banca. Mas que em pré-live, tudo leva a crer que a gente vai ver pelo menos 2 golzinhos e que a gente já tem uma chance muito grande de ver gol no primeiro tempo, isso sem dúvida alguma nos leva a crer, tá bom? Vamos lá, o que a gente vai buscar? Primeiro, mais de 1,5 gol, odd de 1,21. Correndo um pouquinho mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,54. E no primeiro tempo, o jogo começou com agressividade, dá para tentar pegar over meio gol HT, um golzinho no primeiro tempo. Essas duas equipes jogam de maneira muito ofensiva, tá legal? 16h45, Itália, tenho aqui Napoli versus Lazio. Napoli, primeiro colocado, 65 pontos, quase 20 pontos de vantagem da Inter de Milão. Faz uma temporada espetacular. Pega Lazio na quarta colocação com 45. Vamos dar uma olhadinha aqui na Race. O Napoli em casa, 5 jogos, 3 vitórias, 2 derrotas, mais de 1,5 gol, bate fácil, 5 de 5. A Lazio jogando como visitante oscila, 5 jogos, 2 empates, 2 vitórias, 1 derrota. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 3 de 5. No histórico, a equipe do Napoli tem ampla vantagem. 5 jogos, 5 vitórias, mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5. Time, pela campanha que vem fazendo, não tem como ir contra o Napoli. Obviamente que em algum momento pode dar uma relaxada. Tem muitos pontos na frente, né? Mas aqui, jogando em casa e pelo que vem fazendo na temporada, vitória do Napoli, empate anula, uma entrada mais conservadora. Napoli amassando no ao vivo, dá para pegar a vitória seca, odd de 1,65. E mercado de gols, mais de 1,5 gol, odd de 1,30. Também vejo como uma boa opção. Time, e aproveitando essa grande partida entre Napoli e Lazio, tem um mercado aqui que pode ser bem interessante. Eu separei um centroavante que vem bem demais na temporada. Victor Osimhen é o centroavante do Napoli. Olha os números da fera. Por partida, ele vem marcando 0,9, ou seja, quase um gol por jogo. Finaliza 4,3 e no gol, no alvo, ele chuta 1,8. São números aqui impressionantes, tá legal? O que eu quero dizer? O Ostende versus Clube Brugge. Clube Brugge vem aqui na quarta colocação, pega o Ostende, vice-lanterna. Vamos dar uma olhadinha na Race? O Ostende em casa, não é à toa que tá lá embaixo, né? 5 jogos, 4 derrotas, 1 empate. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5. Clube Brugge jogando fora, 5 jogos, apenas 1 derrota, perdeu pro Genk, que é um time que tá lá em cima, empatou 3 e venceu 1. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5. No histórico, 5 confrontos, 5 vitórias para o Clube Brugge, todos os jogos bem movimentados com mais de 1,5 gol. Time, aqui não tem o que inventar, né? Clube Brugge vem numa tocada mais forte? Sim, joga fora de casa, mas tem totais condições de conseguir um bom resultado. Odd aqui de 1,67, 1,65, uma entrada mais conservadora. Clube Brugge, empate anula, pega essa odd, monta no bilhete. Ao vivo, Clube Brugge está melhor? Amassando o time da casa, dá para pegar a vitória seca. Odd aí de 1,65, como já falei. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, odd de 1,20. Acho também que tem boa chance de acontecer. Espanha, La Liga, 17 horas, Real Sociedad versus Cádiz. Real Sociedad, terceiro colocado, 43 pontos, pega o Cádiz, 16ª colocação. Vamos dar uma olhadinha na Race rapidamente. Real Sociedad em casa, 5 jogos, apenas 1 derrota, 1 empate, são 3 vitórias. Pega o time do Cádiz dos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 3 derrotas. Puxa o histórico dos últimos 5 jogos, o Real Sociedad venceu 4 e empatou apenas 1 partida. Em pré-live, eu tenho uma odd aqui de 1,54 para o time da casa, que é o Real Sociedad. Dá para pensar sim em Real Sociedad, empate anula, monta numa dupla. É um caminho. No ao vivo, Real Sociedad está melhor na partida, também dá para pensar numa vitória seca, tá legal? Vem melhor colocado, joga em casa, pega um time que não faz uma boa campanha. França, Ligue 1, 17 horas, Nice versus Auxerre. Nice, sétimo colocado, 41 pontos, pega o Auxerre perto de zona de rebaixamento, com 21 pontos.
Vamos dar uma olhadinha na Race. O Nice em casa, 5 jogos, nenhuma derrota, 2 empates, 3 vitórias. O Alsherri jogando fora, dos 5 últimos jogos é um time que oscila. 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Quando eu venho no histórico, praticamente só da Nice. Dos 5 últimos jogos, são 4 vitórias para o Nice e apenas 1 vitória para o Alsherri, tá legal? Time, aqui é uma análise um pouco parecida com a do Real Sociedad, né? A gente tem o Nice, que faz uma campanha mais forte, vai jogar em casa, temos uma odd aqui de 1,69, uma entrada mais conservadora, Nice, empate anula. Pega essa odd, monta numa dupla. No ao vivo, o Nice está amassando o Alsherri, dá para pensar na vitória seca. Fechou? Time, separei aqui de maneira bem rápida e objetiva alguns campeonatos que podem ser muito bons para se trabalhar em mercado de gols. Quando eu falo que é bom para trabalhar em mercado de gols, pensa numa lógica comigo. Quem for operar em pré-live, mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Pega essa odd, monta no bilhete. Quem puder acompanhar, monitorar ao vivo, fica muito esperto no over meio gol HT, que é um golzinho no primeiro tempo. Esses campeonatos que eu vou mostrar para vocês, geralmente saem gols já no primeiro tempo, sempre odd acima de 1,50 para valer a pena o risco-retorno da operação. Vou trazer os campeonatos para não ficar muito repetitivo análise por análise, porque eu vou acabar falando a mesma coisa. Fechado? Vamos a eles? Bundesliga 2, que é a segunda divisão na Alemanha, 14h30, 2 partidas. Na Austrália, 5h45 e depois 23 horas, eu tenho 2 jogos. Países Baixos, Holandinha, uma velha conhecida, aqui chove gols, né? 16 horas, tenho 4 partidas. Singapura, 8h45 da manhã, aqui é gol para todo lado. E para fechar, na Suíça, 15h30 e depois 16h15, aliás, 16h15, olha quem está aqui, Chamax que o Green vem, tá bom, galera? Muitos jogos, todos eles excelentes para mercado de gols. Se de repente não deu para pegar alguma partida e horário, volta o vídeo, faz sua anotação, só não esqueça, campeonatos muito bons para mercado de gols. Fechado? E para fechar, claro, depois vai ter bilhetinho. Em Portugal, 18h15, Benfica versus Famalicão. Benfica, primeiro colocado, 59 pontos. Famalicão, meio de tabela, 27 pontos. Olhando a race das equipes, o Benfica em casa, dos últimos 5 jogos, 1 derrota, 1 empate e são 3 vitórias. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 3 de 5. Famalicão jogando fora, oscila, 3 vitórias, 2 derrotas, mercado de gols muito forte, hein? Mais de 1,5 gol, 5 de 5 com facilidade. Puxando o histórico, eu tenho 4 confrontos, sendo que tivemos 1 empate e 3 vitórias para o Benfica. Essas 3 vitórias com, no mínimo, mais de 1,5 gol. Time, sinceramente, aqui não tem o que inventar, né? O Benfica lidera a competição, vai jogar em casa, tecnicamente tem um time superior, a odd não é tão alta, uma odd de 1,22. Dá para pegar essa odd da vitória do Benfica e encaixar numa dupla. Quer aumentar essa odd? Tá monitorando ao vivo. O Benfica começou amassando, vitória do Benfica no primeiro tempo, é um caminho. Ou mesmo, handicap asiático -1 para o Benfica, tá legal? Também vai melhorar aí a sua odd. Mercado de gols, a gente viu que o mais de 1,5 gol também pode ser uma boa escolha. Odd de 1,19, monta no seu bilhetinho. Combinado? Time, antes do bilhetinho final, uma coisa muito bacana, a gente completando aí 1 ano de grupo VIP, né? E eu quero retribuir de alguma maneira. Nesse caminho, a gente ajudou, ensinou muita gente, fez muitas amizades, pegamos muitos greens, vários meses lucrativos. Obviamente, tivemos os nossos heads, normal dentro do trade esportivo. O importante é no longo prazo ser lucrativo. E eu tenho certeza que aqui, neste momento, você pode ser lucrativo, tá legal? E eu tô praticamente dando para vocês. R$ 69,90, grupo VIP, plano anual, com todos os esportes. Futebol, NBA, Fórmula 1, UFC, robozinho de alerta de gols, tênis, futebol de salão, grupo de bingo com múltiplas alongadas e a partir de abril ainda vai ter FIFA, tá bom, rapaziada? O link tá aqui embaixo no comentário fixado, é um presente apenas para as 300 primeiras pessoas. Não marca bobeira, isso não é desconto, isso é um presente. R$ 69,90, grupo VIP plano anual. Vem! Bora lá que eu já falei demais, toca no bilhetinho, aquela dupla montada com todo carinho para vocês e a composição do bilhete de hoje é... Vamos buscar aqui handicap asiático -1 para o Benfica, jogando contra o Famalicão. E na Alemanha eu vou buscar gols, 1,5, 2 gols entre Borussia Dortmund e Leipzig. Se tudo der certo, odd de 1,55.
Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço imensamente a todos vocês que chegaram até aqui. Quem de repente não deu o likezão, senta o dedo aí no like que ajuda demais. Se puder, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo. Deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações e a gente se vê por aqui amanhã. Até porque amanhã é sabadão e sabadão a grade é gigantesca.